Amém. O Senhor é bom, amém? Os que trouxeram a Bíblia, abra comigo no livro de Neemias. Capítulo de número 1, eu quero ler apenas 3 versos. Eu quero falar hoje sobre reconstruindo. Achamos? Capítulo 1, verso de 1 a 3. As palavras de Neemias, filho de Alcalias, no mês Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susa. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Quero falar nessa manhã sobre 8 portas que nós precisamos reconstruir. Oremos. Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos nessa manhã na sua casa, de poder levantar as nossas mãos e acreditar que o Senhor recebeu a nossa adoração. Cremos nisso, Pai, que o levantar das nossas mãos não tem sido debalde, em vão, mas tem sido, Senhor, proveitoso, porque acreditamos que o Senhor tem nos abençoado. Fala conosco através da sua palavra. Sem Ti, Senhor, somente sem Ti, nada podemos fazer, Pai, nada. Necessitamos da sua graça, da sua misericórdia. Fala conosco nessa manhã, Pai, precisamos ouvir sua voz, precisamos levantar portas, precisamos construir coisas que ao longo da nossa jornada, por falharmos, temos nós esquecidos, mas nos ajuda nesta manhã, para que possamos sair daqui decididos, Senhor, a levantar portas que estão derribadas, a reconstruir coisas que deixamos pelo caminho. Fala conosco nessa manhã, precisamos ouvir a Tua voz. Não é a minha voz, Senhor, que fala, não é a minha voz que convence, mas é a Tua voz, Senhor. Prepara por isso o nosso coração, os nossos ouvidos possam estar aguçados para ouvir somente a Tua voz. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém. Uma das coisas mais marcantes na vida de qualquer um de nós é coragem. Ter coragem é uma das virtudes, mas ser uma pessoa corajosa, ser alguém corajoso no trabalho de Deus não é fácil. Talvez falar de coragem seja mais fácil, mas eu quero dizer a você que a coragem, ela é capaz de suplantar todos os obstáculos. Todos nós, sem exceção, temos obstáculos que nós enfrentamos. Temos situações que vai exigir na nossa individualidade coragem. Não apenas de olhar, não apenas de ver, cruzar os braços e dizer o que eu vou fazer, mas ter coragem para avançar, ter coragem para ir em frente. Ter coragem para confrontar com o obstáculo que muitas vezes nós enfrentamos no nosso dia a dia e não voltar, não retornar, não deixar que essas situações embaraçosas nos venham engessar, mas possamos avançar. E ter coragem é algo que todos nós precisamos. Nós estamos diante de um texto que nos fala de um homem que tinha coragem.
Neemias recebe uma notícia, recebe um recado de que o povo está em uma grande miséria, de que o povo está sendo desprezado, e Neemias sente dor. Neemias acredita que ele precisa fazer alguma coisa. Neemias acredita que ele precisa fazer algo para que essas pessoas possam serem renovadas, serem transformadas. Muitas vezes nós sabemos, ouvimos a respeito dos problemas de alguém e nós não fazemos nada, nós não lutamos, nós não trabalhamos, nós descansamos, porque afinal de contas, esse problema não é meu. Neemias está no momento confortável, Neemias está no reinado, Neemias está trabalhando, Neemias está desfrutando, mas ele começa a perceber, ele sabe de uma notícia, que mexe com o coração dele, que mexe com ele, que mexe com o interior dele, e nós precisamos entender que nem sempre o que nós fazemos, Deus muitas vezes nos fala. Não há margem nenhuma no texto que possamos dizer, então Deus falou com Neemias e Neemias se prontificou e foi fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Há momentos na nossa vida em que nós precisamos olhar a situação e termos disposição e saber que aquilo que temos que fazer é certo, que é correto, que está diante da vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero falar nesta manhã sobre 8 portas que Neemias começa a levantar, que Neemias começa a trabalhar. O texto que nós lemos no verso 3, diz que eles começaram a levantar as portas e levantar os muros. A primeira porta está aí no capítulo 3, no versículo 1, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Diz então, se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e edificaram a porta das ovelhas. A primeira porta que precisava a ser levantada era a porta da ovelha. E a porta da ovelha, só entrava ovelha. Não entrava qualquer outro tipo de animal. Por aquela porta, só as ovelhas podiam entrar. Nós precisamos olhar a nossa vida muitas vezes e nos perguntar quais as características de uma ovelha. Porque nós somos ovelhas do Senhor. Segundo alguns estudiosos, esta porta, entre as demais que existia, esta porta era estreita. Esta era uma porta menor. Nos faz nos arremeter ao texto que diz que a porta é estreita e apertado o caminho. A pergunta que faço é: que tipo de ovelha nós temos sido? Que tipo de ovelha, ao longo da nossa jornada, nós temos sido diante de Deus? Que tipo de ovelha nós temos sido no aprisco do Senhor? Que tipo de ovelhas nós temos sido no seio da igreja? Ora, a Bíblia nos ensina que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Ora, essa voz do pastor, no texto, sem que nós venhamos arranhar o texto, está se referindo a esse texto de João, a Jesus. Mas ele também se refere a nós ouvirmos a voz daquele que guia o nosso caminho, daquele que guia a nossa vida, daquele que orienta a nossa jornada. Ouvir a voz do pastor não significa que é algo fácil. Ouvir a voz do pastor requer comunhão,
Ouvir a voz do pastor requer obediência. Ouvir a voz do pastor requer humildade. Ouvir a voz do pastor significa muitas vezes fazer aquilo que nós não gostaríamos de fazer, mas que estamos fazendo porque esta é a voz do pastor. Ouvir a voz do pastor é estar totalmente disponível à sua voz. Uma segunda característica da ovelha é que a ovelha, ela dorme sempre no mesmo lugar. Ela não muda de lugar. A ovelha, ela sempre dorme no mesmo lugar. A terceira característica da ovelha, entre há N características, mas eu selecionei pelo menos 3. A terceira característica da ovelha é que ela não sabe distinguir entre uma erva daninha e uma relva boa. Então ela precisa que o pastor possa orientá-la, que o pastor possa dizer a ela o que ela pode comer e o que ela não deve comer. O pastor precisa orientá-la. Ora, então nós precisamos entender que toda ovelha precisa de um pastor. Não, mas eu posso fazer o meu culto na minha casa. Não pode não. Toda ovelha precisa de um pastor. A Bíblia diz que o pastor vela pela vida das ovelhas. Então toda ovelha precisa de um pastor. Subentende-se que toda ovelha precisa de um aprisco. Toda ovelha precisa estar sendo orientada. Toda ovelha precisa estar junta. O texto de João diz que Jesus é a porta das ovelhas. Ele disse: eu sou a porta. Ora, então, não se pode construir nada, não se pode fazer nada no reino de Deus, se nós não estivermos debaixo de uma orientação pastoral. Esse povo estava longe de Deus. Esse povo tinha se distanciado de Deus. Esse povo tinha negligenciado Deus. E olha, precisamos entender que a porta das ovelhas e a porta dos cavalos, que nós vamos estudar mais na frente, essas portas, elas não poderiam ser levantadas por qualquer pessoa. Somente o sacerdote poderia levantar essas portas. Há coisas no reino de Deus que compete a qualquer uma pessoa fazer. Há coisas que qualquer um de nós podemos fazer na obra de Deus. Mas há coisas que somente compete ao pastor fazer. Que somente compete ao homem que Deus escolheu. E o pastor, cuidador de ovelha, ele tinha uma preocupação muito grande, porque quando uma ovelha ficava inquieta, por causa de insetos, por causa de uma mosca, o pastor pegava o óleo e jogava este óleo na cabeça da ovelha. Por isso o salmista no Salmo 23 fala sobre o óleo que cai sobre a cabeça. Porque o óleo, quando caía na cabeça da ovelha, trazia a esta ovelha tranquilidade. Havia ovelhas tão desesperadas em razão daqueles insetos que voavam sobre a sua cabeça, que muitas delas morriam. Elas batiam a cabeça no mourão, elas batiam a cabeça numa pedra, porque elas queriam se livrar daquele barulho que fazia na sua cabeça. Então, desesperadas, elas começavam a bater a sua cabeça, e muitas dessas ovelhas morriam. E quando o pastor jogava o óleo na cabeça da ovelha, trazia então alívio. Trazia tranquilidade, trazia paz, trazia sossego. Há muitas ovelhas que precisavam disso. A porta das ovelhas tinham 2 torres. Se você analisar o texto que nós lemos, essas torres serviam para guardar, para proteger, colocar os guardas. Os guardas guardavam a ovelha.
Ou seja, esta torre fala do cuidado do pastor com o rebanho, do cuidado do pastor com o seu rebanho. Uma cidade sem muro, uma cidade sem proteção, fica ela uma cidade vulnerável, uma cidade livre para invasores. E a Bíblia diz então que Jesus é a porta, que Jesus é o Senhor. Então eles levantam a primeira porta. Esta é a porta da ovelha, porque ali só podia passar ovelha. Ali não podia passar um bode, podia passar um cabrito. Ali só passava ovelha. Era uma porta exclusiva, separada somente para a ovelha. E exigia reconstruir essa porta, exigia esforço, trabalho, vontade, garra, disposição para levantar esta porta, para que as ovelhas pudessem passar. A segunda porta que nós podemos sacar desse texto está no versículo 3. Vá comigo, no versículo 3, do capítulo 3. Nós vamos trabalhar muito no capítulo 3. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lá as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. A segunda porta que ele precisa levantar agora é a porta dos peixes. Como você observou, o texto diz que o povo vivia em miséria. O povo vivia sendo desprezado. E agora eles levantam então a porta do peixe. Esta porta do peixe era a porta do trabalho. Nesta época, esta porta representava a entrada de peixes em Jerusalém. Ora, levantar esta porta visava que as pessoas pudessem ganhar dinheiro. Levantar esta porta visava prosperidade. Sem prosperidade, irmãos, não há concretização de sonhos. Você pode sonhar, eu vou comprar isso, eu vou ter aquilo, mas se você não for uma pessoa próspera, o tempo vai passar e você não vai conseguir realizar o seu sonho. Você não vai conseguir obter aquilo que você deseja. Ora, então, esta é a porta da prosperidade, é a porta do trabalho, é a porta que dava esperança para que aquelas pessoas vivessem uma vida digna. Esta porta era a porta que fazia que as pessoas fossem prósperas. O avanço da igreja, o crescimento da igreja, depende da nossa prosperidade. Mas esta porta dos peixes representa também crescimento. Sabe, eles precisavam crescer. A cidade tinha sido destruída, as portas tinham sido destruídas, os muros já não existiam mais, e eles precisavam crescer. Mas estas portas não apenas estavam sendo levantadas para que eles tivessem prosperidade, para que eles voltassem a prosperar, mas o texto que li diz que precisava essas portas também de trancas e ferrolhos. A pergunta que fazemos o texto é a seguinte: por quê? Se Jerusalém precisava de portas, e essa porta era a porta do peixe, talvez você precise de uma porta de prosperidade. Talvez você já tenha sido ao longo do tempo uma pessoa próspera, mas você não aprendeu a colocar ferrolhos e trancas. O segredo da prosperidade do povo do Egito nos dias de José estava nos armazéns. O grande problema não é sermos prósperos. Por que eles colocavam as portas na porta, ferrolhos e trancas? Nós precisamos não apenas sermos pessoas prósperas, mas nós precisamos começar a criar armazéns. O que significa isso, pastor? Muitas pessoas ganham muito dinheiro, mas não têm um centavo
no momento de dificuldade. Muitas pessoas têm muito dinheiro, mas se ficar doente, não sabe o que fazer. Muitas pessoas trabalham, lutam para ganhar dinheiro, para conquistar, mas não trancam, não fecham, não cuidam, não zelam, não administram bem o seu dinheiro. E quando você não administra bem o seu dinheiro, a porta do peixe pode estar aberta para você. Você pode ser uma pessoa próspera, mas se você não aprender a colocar tranca, se você não colocar ferrolho, não adianta muito você ser próspero. Porque não adianta ter prosperidade sem controle, irmãos. Não adianta ter prosperidade se nós não sabemos muitas vezes dizer não a determinadas situações. Como eu vi uma pessoa certa feita dizer, olha, enquanto eu estou vivo, eu vou aproveitar tudo o que tenho, eu vou comer mesmo, se eu morrer, eu morro de barriga cheia. Não é assim a vida. A vida não é assim. O problema é que muitas vezes nós oramos por prosperidade, nós pedimos a Deus para abrir as portas, nós pedimos a Deus para nos fazer pessoas que não necessitem de coisa alguma, mas nós não somos controlados. Nós não aprendemos na nossa jornada a colocar ferrolho. Nós não trancamos as portas às vezes. Nós não sabemos organizar. O sucesso de José foi porque ele tinha armazém. José estocou para o dia mau. Sabe, nós estamos vivendo no nosso país e no mundo inteiro uma grave situação. Mas quando o tempo era bom, ninguém se preocupou com o dia mau. Ninguém se preocupou em colocar trancas e ferrolhos. Sabe, começaram a gastar à vontade, sem pensar no dia de amanhã. O nosso descontrole, o nosso tudo posso, porque Deus, afinal de contas, está me prosperando, nos faz esquecer de armazém. Nós não temos armazém em casa. Nós muitas vezes ganhamos, prosperamos, Deus nos abençoa, Deus abre as portas para nós, mas nós não somos controlados. Num momento de dificuldade, a gente não tem dinheiro, a gente não tem como sair daquela situação. Sabe por quê? Porque que eles colocaram na porta do peixe, aonde era uma porta de prosperidade, porque eles colocaram trancas e ferrolhos, porque não foram bons administradores quando tudo estava bem. E agora eles precisavam administrar bem a sua vida. Sabe, talvez você esteja nesta porta, talvez você precise levantar esta porta, talvez você diga nessa manhã, pastor, eu preciso de uma porta de emprego. Por que que uma pessoa que ganha 1.000, quando ganha 2.000, não consegue viver com 1.000? Você vivia com R$1.000, e agora você não consegue viver com 2? Você vivia com 3 e agora você não consegue viver com 4. Sabe o que é isso? A gente não controla. A gente não pensa que amanhã pode acontecer. Ah, pastor, mas Deus vai prover. É verdade, Deus vai prover. Mas José sabia muito o que era ter um armazém. José sabia que ele poderia, naquele momento, haveria um momento de fome. E José então soube administrar. Ganhe muito dinheiro, mas administre bem o seu dinheiro. Não seja pão duro, por favor, mas seja controlado. Nem tudo que os seus olhos veem, você pode. Nem tudo que você pensa que a sua mão alcança, você deve fazer. Porque a sua mão está alcançando hoje, mas amanhã, se ela não alcançar, o que você vai fazer? A Bíblia nos ensina, irmãos, o que nós precisamos fazer. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos dar passos que ainda não podemos. Nós queremos avançar quando na verdade é hora de esperar. E às vezes a gente espera quando é hora de avançar. Levantar esta porta do peixe, levantar a porta de prosperidade para Jerusalém, para aquele povo, era algo aceitável. Era algo necessário, mas colocar também ferrolhos e trancas
eram necessárias. Sabe, nós gastamos muitas coisas com aquilo que não é pão. Gastamos muitas coisas desnecessariamente. Compramos muitas coisas desnecessariamente. Aí, quando vem o dia mau, porque o dia mau vem. O dia mau sempre nos pega. Agora, quando o dia mau nos pegar, nós precisamos aprender a guardar o talento, o dinheiro, aquilo que Deus nos deu, para que a gente não fique desesperado. Essa era uma porta importante, a porta da prosperidade. Nós acreditamos que Deus pode prosperar você, que Deus quer prosperar a mim, mas não adianta Deus nos prosperar se nós não nos organizamos. Se tudo que você vê, você quer. Mas eu vou naquela loja ali. Aquela loja ali, pastor, é R$100, mas olha, 10 de 10. Beleza, R$10. Aí você vai numa outra loja lá e vê uma sandália. Poxa, R$100 eu não tenho, mas R$10 eu posso pagar em 10 vezes. Você já tem dívida de R$20. Aí você chega, olha, uma camisa, vou comprar uma calça para o meu marido. Faça isso, ele vai se alegrar. Mas aí você olha e diz assim, R$40? Não, R$10 eu posso pagar? Posso, R$30. E aí você não deixa nada para o mês que vem, você não deixa para depois. E quando você vai ver o saldo da sua dívida, você fica desesperado. E aí Deus não está prosperando. Deus não está abrindo portas. Deus não tem te prosperado. Deus não tem cuidado de você, tem. Agora, a gerência daquilo que Deus colocou na sua mão não é de Deus, é sua. A gerência lá no Egito não era de Deus, a gerência era de José. A Bíblia diz que José era ajuizado. Quando o faraó bateu o olho em José, ele disse assim, olha, nós teremos um homem ajuizado como esse? No Egito não havia homem ajuizado igual José. Nem os egípcios foram nenhum deles escolhidos, mas foi escolhido o hebreu. E você vê que a Bíblia diz que tudo o que José colocava a mão, prosperava. Mas prosperava, mas José também era um homem controlado. A porta do peixe é uma porta que Deus sempre abre para nós. O grande problema é que nós não colocamos tranca, nós não protegemos, nós não guardamos para um momento de dificuldade, para um momento de dor, para um momento de situação complicada. Nós precisamos aprender a nos organizar. Você está me entendendo? Você pode ganhar muito dinheiro, mas se você não se organizar, você não vai ter dinheiro algum. E você pode ganhar pouco dinheiro, e você pode ser organizado e ter muitas coisas. Então nós precisamos, irmãos, aprender que o segredo da prosperidade está não em ganhar, mas também em guardar. A terceira porta que Neemias precisa levantar é a porta velha. Está aí no versículo 6, vá comigo. Versículo 6 diz assim, Joiade, filho de Passeia e Mesulão, filho de Mesodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Agora nós estamos diante de duas perguntas. Por que levantar uma porta velha? Por quê? Qual o valor? Por que ter o trabalho de levantar uma porta que deveria ser esquecida? A porta velha, ela servia de experiência para o povo não errar mais. O que nós fazemos, o que você já fez, precisa servir de experiência para a sua vida. O que você já passou, você já passou aperto, você já foi fiador de alguém? A Bíblia diz para não ser fiador. Mas aí você é bonzinho? Não. Todas as vezes que você for contra a Bíblia, você se dá mal. A Bíblia diz assim, sinto muito, irmãos. É a Bíblia que diz, não sou eu.
Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Tudo aquilo que serviu, essa porta velha, é a porta da experiência que nós já passamos. Representa as lembranças, mas sem ressentimento, sem dor. Representa aquilo que nós já vivemos. Nós não temos um apagador de lembrança. Você tem um apagador de lembrança? No computador tem delete. Você tem um apagador de lembrança? Não. O que você faz com as coisas erradas que você lembra? Porque esta porta velha representava a experiência. Ela precisava ser erguida por quê? Por que ela precisava ser erguida? Para que eles pudessem olhar aquela porta e perceber que não deviam errar mais. Todos nós, sem exceção, temos uma porta velha dentro de nós. Todos nós. Já passamos situações que trouxe para nós experiência. E o que eu faço com essa experiência? Eu pego essa experiência e não sofro de novo. Eu pego essa experiência e não erro mais uma vez. Errar mais uma vez, errar do mesmo jeito, errar da mesma forma, não. Eu preciso pegar essas experiências que eu já passei lá atrás, que eu já vivi lá atrás, que eu já andei lá atrás, e não deixar que as coisas novas façam que eu tropece de novo. Quantos de nós temos experiência de coisas boas que nós podemos fazer e refazer, mas quantos de nós temos experiências ruins? E que muitas vezes nós falhamos. E que muitas vezes esta porta está dentro de nós sabemos o que nós não podemos fazer, nós sabemos o prejuízo que tomamos, mas nós continuamos fazendo de novo. Esta porta velha representa a porta da experiência. Eu já tenho experiência. Eu não estou dizendo, igual o ditado que diz, eu sou gato escaldado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que há determinadas situações que nós já sabemos do que vai dar. E nós temos que ter a experiência para não errar de novo. Para não errar mais uma vez. Para não errar de novo mais uma vez, da mesma forma. As experiências servem para nós. Para quê? Para que a gente não tropece de novo. As experiências servem para que a gente não erre de novo. Errei. Falhei. Fiz o que não deveria fazer? Fiz, mas não faço mais. Essas experiências, elas precisam ser lembradas por nós. Quarta porta. A porta do monturo. Está lá no versículo 14. Sabe, a porta do monturo era um depósito de lixo. Esta porta era um lugar onde se acumulava lixo. Muitas vezes, nós acumulamos muitas coisas dentro de nós que não devem ser acumuladas. Coisas que não são limpas. Coisas que não são puras. Vou tentar ser claro. Filmes que você sabe que no dia devia ver e você vê. Zaps que você recebe, que você sabe que não tem nada a ver com Deus. Irmãos, nós vivemos em um mundo sujo e impuro. Os limpos, limpem-se mais ainda. E os sujos, sujem-se mais ainda. Há muitas coisas que o crente vê e que não deveria ver. Há muitas coisas que o crente faz que ele não deveria fazer. Na vida espiritual, não há como reciclar lixo. O que é lixo, é lixo. No nosso viver diário, as pessoas reciclam. Na vida espiritual, não. Não tem como você reciclar. Não, você não pode deixar que o pecado se torne natural na sua vida. Não, eu vou pecar, mas amanhã eu vou pedir perdão a Deus. Deus vai me perdoar. Você não pode acostumar a pecar e pedir perdão de novo. Você não pode acostumar a fazer isso. Você precisa pegar esta porta do monturo, essa porta de um montão de coisa que existe no nosso pensamento, na nossa cabeça, na nossa mente. E você precisa então
se desvencilhar dela. Como? Havia uma outra porta, no verso anterior, no verso 3, que era a porta do vale. O que é um vale? É um desfiladeiro. O que eles faziam? Pegavam o lixo da porta do monturo e jogavam onde? Na porta do vale. Ou seja, aquele lixo era lançado. A porta do vale era usada para jogar todo o lixo que havia ali. Se há alguma coisa na sua vida que não serve mais, que não agrada a Deus, você joga fora. Seu crescimento espiritual vai fazer que você jogue essas coisas fora. Quando você entra na igreja, você não recebe uma lista de não pode. Você não recebe uma lista do que você não deve fazer. Mas quando você entra na igreja, a sua vida espiritual, o seu crescimento vai mostrar a você o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Tem coisas básicas que nós sabemos discernir. Tem coisas básicas que nós sabemos o que podemos e o que não podemos. Nós não precisamos caminhar de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. E para avançar, nós precisamos tirar de dentro de nós, lançar de dentro de nós aquilo que não agrada a Deus. O que não agrada a Deus na sua vida, é você que sabe. O que não agrada a Deus na minha vida, é eu que sei. E aí então eu preciso pegar e tirar essas coisas, limpar essas coisas da minha vida, para que eu seja alguém consagrado para Deus. Você não vai receber uma lista de coisas aqui. Olha, você vem para cá, você pode isso, você não pode. Não, mas se você crescer espiritualmente, sem qualquer palavra nossa, você vai perceber, isso não agrada a Deus e isso agrada o Senhor. Amém? Isso vai acontecer quando? Quando eu tiver comunhão com Deus. A sexta porta que Neemias precisa levantar é a porta da fonte. Essa porta também era muito importante, porque ela era localizada próximo ao tanque de Siloé, da antiga cidade de Davi. Quando Jerusalém foi destruída, essa fonte ficou esquecida. A água que vem da fonte, sempre, a água que vem da fonte é água limpa. E a fonte sempre fica no alto. A fonte sempre está no alto. A fonte não foi feita para ser vista, mas a fonte foi feita para se buscar. Eu não sei se você já foi numa cachoeira e chegou lá e disse assim, de onde vem essa água? Não, essa água vem lá de cima. Essa água vem da fonte. Ou seja, eu preciso ir lá, porque a água da fonte é a água original. Não existe fonte falsificada. Existe reservatório contaminado. Fonte não. Há muitas pessoas bebendo de reservatórios, pensando que é fonte. E eu falo da igreja. Há muitas pessoas que estão bebendo de reservatórios contaminados, pensando que esta água vem da fonte. E esta água não vem da fonte, porque a água da fonte é água cristalina. A água que vem da fonte é água pura. A água que vem de Deus é água pura. Cuidado com o que você anda bebendo. De que forma, pastor? H2O? Não. O que você está bebendo? Cuidado com o que você está bebendo na internet. Porque aquela água pode parecer uma água limpa. Pode parecer que vem da fonte, mas você pode estar bebendo uma água contaminada. Você pode estar aderindo a algumas coisas que não são compatíveis com a água da fonte. E aí, você acaba se contaminando. Você acaba pensando que está bebendo de uma fonte cristalina, de uma água original, de uma água boa, mas é uma água falsificada. É uma água de um reservatório, não é uma água cristalina. Cuidado
com o que você bebe. Cuidado com o que você bebe com os ouvidos quando você ouve. Cuidado com o que você está ouvindo. Há muitas águas que são de reservatórios. Não são poucas. O avanço da internet, o crescimento da internet nos traz muita preocupação. Porque há coisas que têm aparência de fonte. Mas por que o Senhor está falando disso? Porque eu ouço algumas coisas e começo a perceber parecido. É quase igual, é quase idêntico, parece, mas não é. Nome de um produto que existia antigamente, parece, mas não é. Há águas que parecem que são cristalinas, mas que por trás são águas barrentas, são águas contaminadas, são águas sujas, que não servem para mim e nem para você. Agora, uma sétima porta. Essa sétima porta é a porta das águas. Essa porta das águas é a porta do abastecimento. Eu acho que uma das coisas mais cruciais na nossa vida, talvez você discorde de mim, talvez você diga que é a luz, mas para mim a coisa mais crucial é a água. Como é importante a água, como é necessário a água, como é válido ter água, como é importantíssimo ter água. Esta porta não adiantava reconstruir a cidade se a cidade não tivesse abastecimento de uma fonte cristalina. O problema não é que a água vinha da fonte, o problema é como ela chegava. Como ela chegava era o grande problema. Como ela abastecia as pessoas. Jerusalém dependia de abastecimento das fontes. A palavra de Deus é o nosso abastecimento. Por isso nós precisamos beber dela. Nós somos limpos pela palavra. Agora, o problema está aqui, que da porta da fonte até a água chegar na porta das águas, a água percorria um caminho. Esse é o problema. Você já notou que todo mundo usa a Bíblia que você usa? Todo pessoal que quer pregar usa a Bíblia que você usa. O problema não está na fonte, o problema é entre a fonte e a porta das águas. A água vinha boa, a água vinha da fonte, mas o percurso que ela passava até chegar à porta das águas, ela podia ser contaminada. Nós temos que ter o cuidado, porque a porta da fonte é a porta boa, a porta da água é muito boa, mas há muitos púlpitos com água barrenta, águas contaminadas. Sabe por quê? Porque as pessoas têm muita sede. E quando você está com sede, você é capaz de beber qualquer água. Você não examina se a água que vem, eles precisavam examinar, se a água que chegava na porta das águas, essa água vinha da fonte. Eu não sei se você já foi a uma fonte, lá em cima tem a fonte, e de lá a água vem descendo, até chegar cá embaixo para abastecer. A porta das águas é a porta do abastecimento. Só que esse percurso, sabe o problema de muitas heresias? É o percurso. É o percurso que ela acaba pegando. É o percurso que ela acaba sinalizando. Nós temos que ter o cuidado de sabermos aonde nós estamos abastecendo a nossa vida espiritual. Cuidado com as coisas que você pensa que é um abastecimento puro e que não é. Cuidado com as doutrinas que você ouve, com o andaço de tantas doutrinas novas, tanto modismo. Os marcos antigos estão sendo esquecidos e o modismo está fazendo parte da igreja. Cuidado com isso, porque você pode estar bebendo de uma fonte que não é pura, de uma água que não é cristalina. Nós temos que ter esse cuidado. Que tipo de água nós estamos bebendo?
Eu não sei das outras portas das águas. Agora eu sei uma coisa, que a porta que é aberta nesse lugar é uma porta de água cristalina. Você pode beber, você não vai ficar doente. Você pode beber que você vai ter saúde. Você pode beber que Deus vai restabelecer a sua força. Cuidado aonde você se abastece. Cuidado. 8ª porta. A porta dos cavalos. Eu disse que tanto a porta das ovelhas como a porta dos cavalos eram portas que eram levantadas apenas pelos sacerdotes. As demais portas não podiam ser levantadas por outras pessoas, das ovelhas e dos cavalos só pelos sacerdotes. A porta dos cavalos fala da força. Mas nós temos que ter o cuidado com isso. Porque às vezes nós pensamos que a força é o ponto mais importante da nossa caminhada. O Senhor disse a Salomão, e o salmista depois, em Salmo capítulo 20, verso 7, diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor dos Exércitos. Olha, a porta do cavalo, ela precisava ser levantada. Ela era necessário ser levantada. Mas preste atenção. Quando um exército tinha muitos cavalos, eles se achavam o povo mais forte. Eles achavam que eram os mais valentes. Então, ter cavalos nessa época era formar um exército muito forte. O Salomão, ele tinha muitos cavalos. Salomão tinha uma quantidade enorme de cavalos. Pelo menos 4.000 cavalos tinha Salomão. O grande problema não está aqui. O grande problema é que quando nós pensamos que o que nós fazemos depende da nossa força. Jeremias diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal o seu braço forte. Quando a Bíblia diz, quando Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem, ele não está dizendo do outro homem. Ele está dizendo dele mesmo. Basta você ler toda a sequência do versículo. Maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nós precisamos acreditar, termos força, sermos valentes, mas nós precisamos entender o seguinte: tudo que nós recebemos vem de Deus. Nada acontece porque nós somos os melhores. Nada acontece por causa da nossa força. Tudo acontece porque tudo vem de Deus. Porque tudo vem do Senhor. Ah, mas eu orei, aconteceu um milagre. Aconteceu porque Deus é bom. Aconteceu porque Deus é misericordioso. Aconteceu porque Deus é bondoso. Aconteceu porque Deus é cheio de graça. A porta dos cavalos pode gerar muitas vezes em nós uma certa segurança. Eu sou o cara. Como diz um certo pregador, há pessoas que olham no espelho e dizem: quão grande és tu. Irmãos, nós não somos nada sem a presença do Espírito Santo. Nós não somos nada sem a graça de Deus. Nós não somos nada sem a misericórdia. Somos fortes sim, mas somos fortes nele. Somos fortes com Ele, somos fortes através dEle, porque se nós olharmos para dentro de nós, não há força alguma. Se nós olharmos para dentro de nós, não há poder algum. Mas quando nós abraçamos o Senhor, quando nós agarramos o Senhor, nós sabemos que a força que temos vem dEle. Nós sabemos que tudo que nós temos vem dEle. Você vê os pastores pregar, você pensa que os pastores são os melhores? Não, irmãos, tudo vem lá de cima. Se não for Deus, a gente olha para uma pessoa é curada. Sabe por quê? Porque vem dele. A gente olha para uma pessoa é liberta. Sabe de onde vem? Vem dele. Tudo vem dele, tudo parte dele, tudo é dele.
é dele, irmãos. Quando você vê alguém sendo usado por Deus, saiba que vem dele, é ele que quer usar. Quando você vê alguém ser usado pelo Senhor, saiba que tudo vem da fonte que é Jesus Cristo. Nona porta. Essa porta é a porta da vigilância, a porta da guarda. A porta da guarda, eu acho que também é uma das portas que nós precisamos ter. Porque a fragilidade de toda a cidade estava na falha desta porta. Imagine uma cidade, uma casa sem guarda. Ela vai se tornar uma cidade vulnerável. Vai se tornar uma cidade que todo mundo consegue invadir. E nós precisamos ter cuidado. Nós somos muitas vezes simples como a pomba, mas nós não somos prudentes. Nós não somos vigilantes. A porta da guarda mostrava que eles precisavam estar guardando aquela porta continuamente. Sabe, a gente precisa guardar essa porta aqui, ó. Sabia? Essa porta aqui é a nossa porta da guarda. Eu já disse aqui o que os guardas diziam na Segunda Guerra Mundial. Era algo importante, era algo necessário para que eles pudessem serem pessoas vigilantes. Nós precisamos pôr guarda na nossa boca. Nem tudo que a gente fala é necessário. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que pensar antes de falar. Sabe, essa porta da vigilância nos remete, nos leva a viver uma vida de sabedoria. Viver uma vida de comunhão com Deus. Posso falar, devo falar. Sabe que a gente precisa aprender a conviver com as pessoas. A gente precisa aprender a viver ao lado das pessoas e saber como elas são. E aí nós, por falta de vigilância, nós queremos mudá-la do jeito que nós somos. Não, fulano vai mudar. Nós é que precisamos ter vigilância e aprendermos a mudar. Nós é que precisamos, dia após dia, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, irmãos, em todo lugar a gente precisa ser vigilante. Em todo lugar a gente tem que ter sabedoria na hora de falar e na hora de ficar quieto, a gente sabe isso. Você olha para uma pessoa e diz assim, agora eu posso falar, agora não é hora boa de falar, fulano não está bem, eu não posso falar agora. A gente acaba falando porque a gente não é vigilante. Aí o que a gente faz? A gente incendeia, a gente traz um grande problema. Nós precisamos ter a porta da vigilância, saber o momento certo, vigiar constantemente sempre. Um vigilante ele não vigia de vez em quando, ele vigia sempre. Vigia o que você fala, vigia o que você vê, vigia os lugares onde você anda, vigia os canais que você liga, vigia o que você tem feito ao longo da sua semana. Vigilância é algo constante, que depende de mim e que depende de você. Essa porta da guarda era a porta da vigilância. Certa coruja no alto carvalho morava. Esse era o ditado dos guardas da Segunda Guerra Mundial. Certa coruja no alto carvalho morava. Quanto mais a coruja via, mais a coruja falava. Soldado imita a coruja, ver, ouvir e não falar. Nem sempre tudo que vem na nossa boca a gente pode falar, irmãos. Nem sempre tudo que a gente quer falar, a gente deseja falar. Agora, quando a porta da guarda está na nossa vida, quando a gente levanta a porta da guarda, a gente não se distancia das pessoas. Porque esse é o grande problema, nós vamos ao extremo. Se eu não posso falar, então eu não tenho convivência. Não. A porta da guarda, que é a porta da vigilância, vai me mostrar o momento certo de eu falar e de eu não falar. Quando eu tenho esta porta, porque sabe por quê? A gente não está todo dia do mesmo jeito. Você já notou? Um dia você está animadão, outro dia você não quer papo, outro dia você está... E a gente precisa entender, a gente precisa estudar as pessoas. A gente erra porque a gente não estuda as pessoas. E por não estudarmos as pessoas, nós não vigiamos. A gente falamos quando não deveríamos falar e deixamos de falar a oportunidade de falar.
Aí a gente às vezes perde uma bênção, quando era a hora boa de falar, e trazemos uma grande tragédia, quando era a hora de ficar calado. Então a porta da guarda era uma porta onde o exército que Neemias estava montando iria ficar vigiando para que nada invadisse a cidade. Cuidado, porque se você não colocar porta, a sua cidade vai ser invadida. Você já notou que tantas coisas entram no nosso coração? As coisas não nascem na parede, na obra de alvenaria. As coisas nascem aonde? Dentro da gente. Por isso que Paulo diz que nós precisamos ter o quê? O escudo da fé. Você já viu um escudo? O escudo faz o quê? Ó, vem de lá, pá, vem daqui, pá, vem de lá, pá. O escudo protege você. Nós precisamos, a porta da guarda, ser a porta da nossa vigilância. Nós precisamos ter sabedoria. O problema é que nós não temos falta de informação. Nós temos muitas vezes falta de sabedoria. Agora é hora de falar, agora é hora de não falar, agora é só hora de ver, aí agora é hora de falar. A gente precisa aprender a fazer essas coisas. E esta porta aqui, essa porta era fundamental. Porque se eles ficassem em vigilância, eles sabiam quando o inimigo ia invadir. Fique vigilante. Cuide da sua vida espiritual. Só você pode cuidar da sua vida espiritual, sabia? Cuide dela, todos os dias. Não fale tudo que vem na sua boca. Medita primeiro. É bom falar isso? Fulano está preparado para ouvir isso agora? Não. Mas se eu falar isso agora, a gente não pensa assim, não é verdade? A gente não pensa assim. Talvez você fale assim, mas o senhor faz isso. Eu estou aprendendo a fazer isso. Estou aprendendo a fazer isso. É hora de falar. É o momento. E se eu falar isso aqui vai encaixar? Espírito Santo, isso aqui vai funcionar se eu falar desta forma? Ou é melhor ficar quieto? Esperar uma oportunidade para falar. A gente precisa de pôr guarda. A gente precisa saber o momento certo. E nós precisamos, com essa guarda, a gente protege o nosso coração. Sabe por que nasce muito ressentimento dentro do nosso coração? Porque a gente não guardou o coração. Porque a gente deixou entrar, essas coisas invadem a nossa vida. Irmão, depois que invade, para tirar, é a graça de Deus. É uma dificuldade. Então, nós precisamos pôr guarda para que as coisas que nós ouvimos não invadam o nosso coração, não nos entristeça e traga dentro de nós ressentimento. Nós precisamos também sermos sábios, para que a gente também não coloque no coração do outro mágoa, ressentimento e tristeza por alguma coisa que nós falamos. Pôr guarda significa ser vigilante. Pôr guarda significa estar atento. Pôr guarda, esta porta da guarda, significava que eles não poderiam dormir, que eles não poderiam deixar que os invasores invadissem. Eles precisavam estar constantemente de olhos abertos. Eles precisavam estar constantemente vigiando. Pedro, no capítulo 5, verso 8, diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão. Ele não é o leão, mas é como o leão, que ruge, procurando alguém para devorar. A porta da vigilância mostrava a necessidade de estar sempre de olhos abertos. A nossa vida espiritual precisa ser assim, irmãos. Seja uma pessoa vigilante, seja uma pessoa que põe guarda na sua boca, seja uma pessoa sábia, e você vai perceber que as invasões que querem destruir a sua vida não vão conseguir. Por quê? Porque você está protegendo a sua própria vida, porque você tem guardado a sua vida, que é a sua casa, que é o templo do Espírito Santo. Põe guarda, irmão, põe guarda. Sabe, há muita desavença, há muito desencontro, há muitas brigas, sabe por quê? Porque a gente não põe guarda. A gente é muito ruim de pôr guarda. A gente vai falando, vai dizendo, eu sou sincero. Cuidado, cuidado.
Nós temos que ser sinceros, mas nós temos que saber a hora de ser sincero. Nós temos que saber a hora de falar, a hora de dizer. Nós precisamos ter sabedoria. Eles levantam esta porta. Não adiantava levantar as outras portas. Não adiantava levantar as outras portas se não tivesse a porta da vigilância. É interessante que ele inicia com a porta da ovelha e fecha com a porta da vigilância. Nós temos que ser pessoas vigilantes. Seja alguém vigilante. Seja alguém que anda na presença do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai te dizer a hora de dizer e a hora de não dizer. A hora de falar e a hora de não falar. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus que deseja nos aperfeiçoar, um Deus que deseja fazer que a gente avance. Ah, Senhor, nos ajuda para que essas portas que precisam ser levantadas na nossa vida, sejam levantadas para a glória do Teu nome. Nunca para a nossa glória, porque sem Ti nada somos e nós reconhecemos isso, Pai. Se estamos e fazemos, não é porque merecemos, mas é pela Sua graça. Se o Senhor tem nos ensinado a Sua palavra para nós andarmos corretamente, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Pai. Abençoa esse povo. Abençoa esta igreja. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, levantar essas portas que agradam ao Senhor. Porta das ovelhas. Que nós sejamos ovelhas de verdade. Ovelhas agradáveis aos Teus olhos. Ovelhas na igreja. Pai, a porta dos peixes, que é a porta da prosperidade, mas havia nessa porta trancas e ferrolhos. Ah, Senhor, quantas pessoas ganham tanto dinheiro, mas não têm controle das suas finanças. Ó, Senhor, abençoa a porta velha, a porta da experiência. Quantas experiências nós já tivemos, Senhor? Quantas experiências nós já obtemos? Ah, Senhor, a porta do monturo, que é a porta de muitas coisas que nós guardamos dentro do nosso coração, da nossa mente. São lixos que nós armazenamos dentro de nós. A porta do vale, onde nós podemos jogar todas essas coisas, esquecer todas essas coisas e viver uma vida lavada e uma vida limpa, uma vida purificada pelo Senhor. A porta da fonte, ah, Senhor amado, é a porta da onde vem a água original que nos abençoa. A porta das águas, é a porta da Tua palavra que nos abastece a cada domingo, a cada quinta-feira, a cada reunião que fazemos nesse lugar. Te louvamos, Pai, te agradecemos por isso, porque temos sido abastecidos pela Tua palavra. Ah, Senhor amado, a porta dos cavalos. Ah, Senhor, somos fortes sim, mas nós somos fortes porque o Senhor é bondoso conosco. Só somos fortes porque o Senhor está ao nosso lado. Nós só vencemos o inimigo, não é por causa da nossa força, mas porque o Senhor está conosco, Pai. Ele só foge de nós por causa do Teu nome, não é por causa do nosso nome. Por isso nós somos fortes, por isso nós podemos vencer todas as dificuldades, Pai. Por isso nós somos fortes em Ti, Senhor. Ah, Senhor. Ó Deus, a porta da vigilância, que é a porta da guarda, nos dá sabedoria, para que nós possamos, Pai, viver em casa, na igreja, no nosso dia a dia, dias de paz, dias tranquilos, que muitas vezes esses dias dependem de nós, depende da nossa ação, depende do nosso jeito, depende do nosso crescimento espiritual. Pai, nos ajuda, nos abençoa nesta manhã, é o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém. Deus abençoe, bispo.